conteúdo que nós estamos estudando, inspirado, rico para o nosso crescimento, para a nossa fé. Muito obrigado, Senhor, por saber que é por causa dessa palavra que nós somos fortalecidos, é por causa dela, Senhor, que nós somos cheios de coragem, de intrepidez. Te pedimos que o Senhor aplique-a de uma maneira particular em nosso coração, para que nós possamos, fazendo uso dela, crescermos na graça do Teu santo nome. É isso que nós te rogamos em nome de Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém e amém. Meus queridos, eu não sei se vocês gostam, mas eu sou vidrado em HQ. Para os que não são muito ligados às siglas, eu gosto das histórias em quadrinhos, mas muito, né? E é interessante observar a criatividade do ser humano quando fala em criar heróis com os seus poderes, né? É impressionante você ver a capacidade dos heróis que esses criadores dessas revistas em quadrinhos colocam lá. Eles fazem coisas que pessoas jamais imaginariam que um ser poderia fazer. E eu até fiz uma pesquisa com alguns irmãos da igreja, foi até interessante, engraçado em alguns momentos, perguntando que se ele fosse um herói, que herói ele gostaria de ser? Gente, saiu de tudo, tá? Foi divertido, inclusive, né? Eu vou trabalhar os que não são, não se preocupem que eu não vou citar o nome das pessoas, tá certo? Prometo. Mas é interessante porque lá eu percebi que alguns gostariam de ser o Batman. Tem até gente com a camisa do Batman hoje aí, né? Disseram, eu gostaria de ser o Batman. Interessante o poder do Bruce Wayne, né? O Bruce Wayne é rico, né? Inclusive, num dos filmes, ele é questionado sobre isso. Ele diz, olha, eu sei que Superman tem força, né, e tal. E qual é o seu grande poder? Ele diz, eu tenho dinheiro. Interessante, né, o poder do Bruce Wayne. Mas é um herói, né, dos quadrinhos. Mas tem outros, assim, que também chamam a atenção, né. Algumas pessoas, né, queriam ser X-Men. Tempestade. Tem um que disse que queria ser o Noturno, né? Teve gente que disse que queria ser a Mulher Maravilha. Saiu até Mulher Gato, né? Não entendeu Mulher Gato, né? Mas foram diversos, né? Diversas pessoas falando sobre a ideia dos heróis que gostariam de ser. De uma forma muito indireta, o texto que nós lemos, ele é um convite para nós observarmos um herói dentro de um cenário aqui que é pouco observado, é pouco visto por algumas pessoas. O convite àqueles irmãos, e aí eu quero recobrar a sua memória, essa carta foi escrita para judeus que se tornaram cristãos, que estavam querendo abandonar a sua fé em Cristo Jesus. E depois de uma série de exposições, porque esse livro ele tem esse caráter expositivo, o autor traz para nós a conclusão de algumas coisas, inclusive falando da pessoa de Cristo, como sendo aquele que deveria ser olhado, observado, e que deveria ser o exemplo para alguns irmãos. E nós, é óbvio, juntamente com esses irmãos, somos também convocados, chamados para continuar olhando para esse Jesus, esse herói que apareceu e veio para restaurar e salvar o seu povo da condição em que eles estavam. Então o nosso objetivo nessa noite será curto, breve, fica até difícil vocês acreditarem eu dizendo isso, né? E muito direto, porque nós observaremos duas coisas importantes nesse texto. Primeiro, nós precisamos fazer conhecida a necessidade de sermos perseverantes como testemunhas do nosso herói. Depois nós analisaremos como nós devemos imitar o nosso herói, porque não existe nada que nós gostemos mais
de querer parecer com aquele que nós admiramos. E os nossos heróis, geralmente são as pessoas que nós, dizemos, rapaz, como eu gostaria de ter, de ser assim. Jesus é esse herói, que nós precisamos conhecer e saber exatamente o que ele fez, para seguirmos a ele com entendimento. Então o tema dessa noite será esse: o desafio de olhar para Cristo, o nosso supremo herói, baseado nesses pontos. E a pergunta que eu gostaria de levantar para nós pensarmos nesse tema é: que desafio nós temos de enfrentar para permanecer olhando para Cristo, que é o nosso supremo herói? Porque existe de fato desafios que nós precisamos enfrentar. Se fosse fácil seguir a Jesus sem precisar de nada, nós seguiríamos, todo mundo seguiria, ninguém faria objeção, ninguém diria, amanhã eu vou à sua igreja, ou amanhã eu sigo a Jesus, hoje não, hoje deixa eu aqui, eu ainda não estou pronto, eu ainda não estou preparado. Seguir a Jesus é um desafio, e desafio que poucos querem enfrentar, poucos querem assumir. Então, o desafio que nós enfrentamos para permanecer olhando para Cristo, em primeiro lugar, aqui está no verso 1, que é o desafio de sermos uma testemunha que persevera. É interessante, se você observar bem, o capítulo começa de uma maneira peculiar, porque ele usa uma expressão que é uma conclusão. No início da frase, ele usa a expressão portanto. Então, o autor inicia esse capítulo voltando os olhos para o capítulo anterior, porque se ele está concluindo, é porque alguma coisa foi dita ali que precisa agora de um desfecho para chamar a atenção daqueles irmãos. E é isso que o autor está fazendo agora. Ele está fazendo com que todos nós, com que todos aqueles irmãos olhem para trás, para tudo aquilo que ele havia dito. E o que é que ele tinha acabado de dizer? Ele tinha falado de uma lista de heróis no capítulo 11 inteiro, de homens que deram a sua vida, de homens que entenderam o poder da fé que Deus coloca no coração deles, e que e as coisas que eles podiam fazer quando eram alcançados por essa fé. E aí, depois que ele explica todas essas coisas, inclusive vitórias, homens que abandonaram uma condição de vida muito qualificada, como nós podemos dizer na linguagem de hoje, uma vida cheia de ostentação, mas abandonou tudo isso por causa da fé, por causa do Senhor a quem servia, e viu coisas grandiosas acontecer. O autor agora inicia dizendo, portanto, então é baseado nisso, pensando nessas coisas que eu acabei de dizer a vocês, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Veja que coisa interessante. O autor entra num clímax que está todo mundo, vislumbrado com a ação gloriosa da fé operante no coração dos servos de Deus, e ele faz uma conclusão exortativa. Ele chama a atenção daqueles irmãos, com essa conclusão aqui, que eles agora deveriam atentar para aqueles irmãos daquela galeria, porque agora os coadjuvantes desse cenário eram aqueles irmãos. Vejam, quando ele diz também nós, ele coloca todos aqueles irmãos dentro do mesmo contexto daqueles que estão no capítulo 11, percebe? Ele não deixa nenhum daqueles irmãos de fora desse entendimento, quando ele diz, portanto, prestem atenção, observem nós também. Ele diz que eles estavam rodeados de uma imensa nuvem de testemunha. E aí a gente para pensar, peraí, então aqueles heróis do capítulo 11 agora estão
a observar e a torcer por aqueles irmãos que ali estão dentro daquele momento difícil da sua fé. É isso que o texto está dizendo? Não. Aqui nós precisamos tomar muito cuidado para não enveredar por uma teologia que não faz parte do nosso entendimento real e não faz parte daquilo que cremos ser a intercessão dos santos, certo? Porque aqui a gente pode cair exatamente no erro de que os santos que morreram antes de nós estão lá intercedendo por nós, torcendo por nós, para que nós corramos, para que nós cheguemos no alvo que nós queremos alcançar. E não é isso que o texto está falando, embora pareça, não é? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, parece que ele está falando isso, mas não está. Nós entendemos que ele não está falando isso porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia, e ao interpretar a Bíblia pela Bíblia, a gente sabe que não existe mediação dos santos, porque só existe um mediador entre Deus e os homens, que se chama Jesus Cristo, homem. Então, ao entender a Bíblia interpretando a Bíblia, então a gente já sabe que aqui ele não está falando de intercessão dos santos, certo? E aí a gente, se não é isso, então o que é, pastor? Então é importante a gente observar que a linguagem dita aqui é uma linguagem de atletismo. E essas testemunhas aqui citadas pelo autor, está dizendo que elas também já correram a sua maratona, elas também já passaram por aquilo que aqueles irmãos estavam passando naquele momento de perseguição, momento de dificuldade na fé, momento de duvidar de uma série de coisas, momento de não compreender algumas coisas. E quando nós olhamos para essa linguagem aqui utilizada, que é a linguagem de um atleta que está correndo uma maratona, nós somos agora aqueles que estão correndo a maratona atual, ou seja, aqueles irmãos eram aqueles que estavam correndo a sua maratona. Então, ao dizer que eles estavam rodeados de tão grande nuvem de testemunha, era para simplesmente dizer para eles que não foram só eles ou melhor, não eram só eles que estavam passando por aquilo, outros já passaram por aquilo que eles passaram também, certo? Então, a ideia aqui é mostrar para nós que nós, como corredores atuais, não podemos e não devemos levar nenhum peso na nossa corrida. Vejam, qual o atleta maratonista, corredor de 100 metros, seja lá o que for, que vai correr carregando um peso nas costas? Quem é que faz isso? Quem é que corre carregando peso nas costas? A não ser aquele que está querendo, né? Vou perder peso, aí agora bota 2 quilos, 1 quilo em cada perna e começa a correr para ganhar resistência, sei lá o que é que ele quer ganhar não, mas eu sei que ele quer ganhar alguma coisa, né? Mas ele bota um pezinho, mas para correr maratona ele não faz isso. Na hora da disputa ele tem que tirar o peso, na hora de fazer a corrida de verdade, ele tem que tirar tudo que é empecilho. Inclusive, existem roupas especiais para se correr maratona, e todo um preparo para isso. E o autor está falando para aqueles irmãos exatamente isso. Nessa linguagem de maratona, ele traz para nós que os corredores não devem estar carregando peso, pois quanto mais leve e mais rápido eles podem correr, mais desenvoltura eles têm. E o autor também nos leva a analisar que um corredor que faz esse trabalho de uma corrida, ele é uma pessoa disciplinada, é uma pessoa que exercita isso diariamente. Ele simplesmente não é aquela pessoa que diz, hoje eu vou correr uma maratona de 5 quilômetros e vou-me embora. Não dá ele cai no chão, né? Tendo um infarto talvez. Ninguém sabe o que é com o coração da pessoa que vai inventar de correr uma maratona, que nunca correu, o que é que vai acontecer com uma pessoa dessa, né? Então o autor está mostrando que nosso exercício na fé deve ser igual daqueles irmãos, que não aconteceu uma vez, mas eles viveram a vida deles exercitando essa fé, correndo por essa fé, andando por essa fé, caminhando por ela, batalhando por ela, conquistando por ela. Um corredor
além de disciplinado, ele é um lutador. E o termo utilizado aqui no nosso texto, no original grego, é o termo martírios. Veja, a prova real é que o termo martírios no grego significa testemunha, né? Mas nós sempre trazemos para a ideia daquela pessoa que sofre, né? O mártir, aquele que está em evidência, que também está dentro do contexto. E é isso mesmo. A ideia aqui é que essa pessoa, ela corre, ela se fatiga, ela dá o melhor dela, inclusive com muito sofrimento e muito labor para chegar lá. A questão é, a proposta do autor é dizer que aqueles irmãos não eram diferentes. Eles precisavam treinar a sua fé. Eles precisavam perseverar na sua fé e viver a sua maratona. E o que é que isso tem a ver com Cristo como herói? É interessante porque quando ele nos convida a olhar para Cristo, ele mostra para nós que Cristo também venceu a sua corrida. Cristo também enfrentou a sua maratona e conquistou a sua vitória. E é interessante olhar que a maratona realizada por Cristo, a corrida feita por Cristo, não foi uma corrida qualquer. Quem de nós suportaríamos a corrida do nosso Salvador? Fazer tudo o que ele fez. Por isso que quando nós somos desafiados a sermos testemunhas, nós precisamos ter um ícone para observar. E aqui não é Bolt, aqui não é nenhum corredor de 100 metros que é o mais rápido do mundo. A gente está falando daquele que fez a corrida que ninguém no universo pode fazer. Cristo, o nosso herói, correu e venceu. E por essa razão, queridos, eu quero desafiar vocês a olhar para ele como aquele que venceu, porque nele nós somos mais do que vencedores. Esse é o nosso primeiro ponto, quando nós somos desafiados a olhar para Cristo, nosso supremo herói. O segundo desafio de olhar para Cristo agora é olhar para ele como nosso exemplo. E é interessante observar o que o autor diz aqui nos versículos 2 e 3. Vejam, ele diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Eu vou voltar a tocar no assunto da introdução. Eu gasto tempo com introdução, mas eu vou voltar de novo para ele, tá? Eu não sei vocês, mas eu olho com muita admiração, né, os heróis das revistas em quadrinhos. Como eu disse, os poderes deles são impressionantes. Imaginem agora, né, o Super-Homem. Gente, o Super-Homem é uma figura que você tem que parar e ficar assim: que super-herói é esse? É um deus, um caba desse. Teoricamente falando, né, numa linguagem muito superficial, o homem é de aço. Não passa uma bala, então o cara não se corta, o cara não se machuca, o cara não se fere, não é nada, né? O homem tem visão de raio-x, ele pode olhar os esqueletos de todo mundo aí, ver se está tudo funcionando direitinho ou não, né? O cara consegue ver além, né, do negócio. E o olho dele, além de ser raio-x, também é raio laser. Pronto, ele sai torando tudo que tiver pela frente. Se essa parte dele olhar, pronto, gostei de você não, pronto. E você também não, morreu, né? Isso é um poder do mundo todinho, né, gente? Pronto, não, mas para piorar o negócio, o cara voa. E ele não voa aquele voozinho, né? Passarinho, não. O cara voa feito supersônico, rapaz. O cara dá volta no planeta um monte de vezes. O filme mostra ele fazendo a Terra parar de girar na sua rotação normal.
em 24 horas ela fazer um giro de 360. Rapaz, ele falou o negócio voltar. É muito poder, não é? Olha, sinceramente, o cara que inventou o Superman tem que morrer. Já morreu, né? Porque como é que o cara inventa um super-herói desse? Gente, antes do super-homem existir, na revista em quadrinhos, um herói foi apresentado muito mais forte, muito mais excelente. Ele não precisa ter visão de raio-x, porque a palavra do Senhor diz que se eu me escondo no mais profundo abismo, lá Ele está a me ver. E no mais altos céus também. O super-homem limita-se ao raio que a sua visão alcança. Mas Jesus vai em toda a mente e em todo o coração e permeia e prescruta tudo. Ele sabe o que você está pensando agora. Todas as pessoas do mundo estão diante dos seus olhos. Super-homem é fichinha diante de Jesus. Não? Quando você olha para Jesus, é interessante porque talvez a gente nunca olhou para Ele com um olhar desse, né? A gente olha para Jesus de uma maneira diferente, como os romanos olhavam para Ele, uma pessoa desprovida de graça, de beleza, como o próprio Isaías fala lá no seu livro, a partir do capítulo 58 e até o 63, ele vai falar de maneira magnífica. Ele olha para Jesus assim, ó: quem é este que vem de Edom, de Boza, com as vestes manchadas de sangue de carmesim? Aí o homem da visão responde: sou eu que falo em justiça e poderoso para salvar. O homem que pisa o lagar sozinho. O homem que Isaías olha para ele e diz: olha, nenhuma beleza nós víamos nele para que o desejássemos. É essa a pessoa que muitos olham com esse olhar de desdém, com esse olhar de fraqueza às vezes. Os romanos olharam para Jesus de que maneira? Caçoando, rindo. Esse é o rei dos judeus, que não pode salvar-se a si mesmo. Para os romanos, Jesus era um fraco, porque morrer na cruz era sinônimo de vergonha. Como é que alguém poderia ser rei e morrer da maneira que ele morreu? Muitos de nós olhamos às vezes para Jesus com pena. Tadinho. Ele sofreu chicotadas, ele sofreu açoites, ele recebeu na cabeça uma coroa de espinhos, e a gente fica tentando sensibilizar as pessoas por causa do sofrimento do nosso Senhor e Salvador. Tadinho de Jesus. Está vendo que você precisa se entregar para Ele, porque Ele sofreu tudo isso. Ele só passou por tudo isso por sua causa e por minha causa, queridos. Eu queria que você entendesse que aquele sofrimento era a tua vergonha, não era dele. Era a minha vergonha que estava ali, sendo exposta no meu e no seu Salvador. Ele estava passando por aquilo, por minha e por sua causa. Ele se expôs à ignomínia por conta de tudo isso. E olha o que o texto diz: o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Sabe por quê? Porque depois disso, ele senta à direita do trono de Deus. Jesus Cristo é mais excelente do que o super-homem, ou de qualquer outro herói que você possa conhecer e admirar. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Me diz qual é o herói que é o autor de alguma coisa. Pois foi Ele quem criou
E é Ele que vai concluir a fé que Ele coloca nos nossos corações. O nosso desafio agora é olhar para Jesus. É difícil? Com certeza. Se fosse fácil, como disse, qualquer um olharia. Mas nós somos desafiados a olhar para Jesus. E de que maneira? Firmemente. Não é olhar de qualquer jeito. Porque olhar para Jesus, as pessoas até olham, mas manter os olhos em Jesus, é muito difícil, porque as coisas que estão ao redor chamam a nossa atenção. Não é verdade, irmãos? Para pensar. É namorado, é roupa, é trabalho, é bem material, são coisas e coisas que tiram o teu olhar de Jesus. Impressionante como a gente é volátil. Você acha que o autor da carta aos Hebreus iria escrever isso só para poder colocar aqui uma informação? Olhe para Jesus. Não. Ele mandou olhar para Jesus porque sabe que ele sabia da dificuldade que é manter os olhos fitos em Cristo. Aparentemente há coisas mais atraentes para olhar do que Jesus, não é? Nossas necessidades, por exemplo. Minha necessidade talvez seja mais importante do que estar fitando os meus olhos em Jesus, a ponto de eu só dar atenção para Jesus quando eu quero dar atenção a Jesus. Porque quando a gente está falando de olhar, a gente está falando de dar atenção. E mulher e marido entendem muito bem isso, mulher mais ainda. Você está me ouvindo, meu filho? Estou. E por que não está olhando para mim? A gente está conversando, o pastor Cláudio Duarte, já assisti isso uma vez, ele falando, ele disse, olha, a gente conversa com outra pessoa, com outro homem, é assim, né? Então, você nem olha para a cara, né? E o cara entende que a gente está falando, mas mulher, você tem que olhar nos olhos assim, ó. E não pisque não. Você tem que estar concentrado. A ideia de estar com os olhos em Jesus é essa. Não é de estar assim, ó. É estar olhando de verdade. E a gente perde o foco, queridos. Tira por casa. A mulher está falando, a gente está assim, né? E Jesus? As coisas são mais interessantes. Os nossos problemas são mais importantes do que aquele que pode nos tirar do problema. Vê que coisa interessante. A gente interpreta as coisas de uma maneira tão superficial que a gente coloca os problemas na frente daquele que pode nos livrar dos problemas. Quando nós olhamos para Jesus, nós desviamos a nossa atenção da nossa tribulação e do pecado, queridos. É igual a ideia do correr. Se eu corro com um peso, eu vou correr com dificuldade. E minha carreira na fé, ela pode ser muito cansativa por causa do peso do pecado que eu ando carregando nessa minha jornada. Da mesma forma, é a minha atenção para Cristo. Quando eu desvio o meu olhar de Cristo, a tribulação se torna mais aparente para mim. O meu pecado, ele fica mais poderoso. Porque aonde nós miramos, para onde nós miramos os nossos olhos, fique certo que ali está concentrado um poder de ganhar a tua atenção. Se você olhou e fixou seus olhos ali, aquilo tem poder de cativar a tua atenção. Se ela não está em Cristo, está no quê? Só você que sabe. Mas não é verdade? O fato é que quando nós deixamos os nossos olhos fixos nas preocupações, nas dificuldades do cotidiano, a nossa fé perde a alegria. E você não percebe isso. E começa assim, ó, você não vem para a igreja. Porque você arruma alguma coisa para fazer. Porque você não tem força para vir para a igreja. E aí depois você continua. E vão acontecendo coisas e mais coisas, até chegar no momento, porque você é filho de Deus, né? Você levar a lapada boa. Aprender que longe de Jesus não dá certo. Aí no instante volta correndo.
aí passa por dias, noites, em comunhão. Jesus, é lindo. Aí depois desvia o olho de novo. Por isso que a figura do pastor é colocada nas escrituras com um cajado, né? Você sabe para que é o cajado, né? Sabe para que é o cajado? Sabe? Volta para o lugar. Aquele ganchinho é para pegar no pescoço, pendurar e volta para cá. Teimoso, né? A gente esquece disso. Olhar para as ondas fez com que Pedro afundasse. Mas enquanto ele estava com os olhos fitos no Senhor, o que foi que aconteceu? Ele andava por sobre as águas. Aí ele começou a ver o vento, a perceber o vento, a olhar para as ondas. Teve medo, afundou. Percebe? Tem exemplo melhor do que esse para a gente entender que as circunstâncias podem nos fazer naufragar, quando os nossos olhos não estão fitos em Jesus. Então, queridos, o nosso desafio agora é levantar os olhos para Jesus e entender a realidade de um Deus invisível que sem dúvida cuida de nós, cuidou e permanece cuidando de nós. Pensem nele, pensem em Jesus, que suportou tudo que ele suportou, a oposição dos nossos pecados, para que nós não cansemos nem desanimemos. Olha que coisa maravilhosa. Sem dúvida, a ação nossa é fixar os olhos em Jesus. Por quê? Porque ele suportou a cruz. Olhar para ele é entender que ele é o superior de todos os heróis criados pela imaginação humana, pois ele é o criador e consumador de tudo, além de ter empatia por nós. Ele conhece as nossas fraquezas, ele partilhou disso. E essa mensagem que nós ouvimos do autor da carta é: animem-se, irmãos, animem-se, porque Cristo suportou tudo por nós. Nós não podemos desanimar, nós não podemos nos cansar, porque nós estamos numa corrida, e no final dela, nós alcançaremos a nossa coroa, nós alcançaremos a nossa medalha, nós chegaremos lá, em nome de Jesus. E aí a gente para e olha para os X-Men, fichinha, né? A gente para e olha para o Super-Homem, fichinha. Por quê? Porque nós, queridos, depois de restaurados completamente da nossa condição miserável, receberemos um prêmio nessa corrida, nessa maratona aqui, e nós seremos igual. O Senhor nos transformará ao ponto de sermos parecidos com Ele. O nosso corpo não conhecerá mais a corrupção, ele não será mais destruído. Nós viveremos eternamente, ou seja, o nosso corpo será indestrutível. Estou nem aí para o Super-Homem agora, né? De ser homem de aço. Nós sentaremos ao lado do Todo-Poderoso, cearemos com Ele, e Ele conosco. Então, o que fazer, queridos, diante dessa realidade que nós temos em nossos dias? Primeiro, eu queria desafiar você a lançar fora o peso do pecado, porque essa corrida que você está correndo, com o peso do pecado que você carrega, está atrapalhando você. E aí você talvez esteja: pastor, mas que é isso? Que pecado? Eu não sei não, quem diz é João, todo homem tem pecado, e aquele que disser que não tem é mentiroso. Eu sei que tem. Então, se você tem,
e pode confessar os seus pecados a Ele. Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados e te purificar de toda a tua injustiça. E se Ele pode fazer isso, com certeza a tua corrida será mais leve. A tua maratona será concluída numa velocidade maior. Não é? Segundo, aprenda com Jesus o que é importante para permanecer nele. Olhe para Ele. Observe fitamente, firmemente o autor da tua fé. Olhe que ele não pensou em alegrias terrenas, mas ele suportou tudo, até a vergonha. E o que é isso para você? Sua dignidade, sua honra, o ter, o possuir. Queridos, só me responda: a salvação é um presente bom? Sim ou não? Sim, né? Eu pergunto, quando nós temos a salvação, o que a gente precisa mais? Do que é que nós precisamos mais depois que recebemos a libertação da condenação eterna? Do que você precisa mais? Hein? O resto é brinde. Tudo que você tem, diga assim, agradeça ao Senhor, diga: Senhor, isso é mimo, isso é brinde, isso aqui, ó, é carinho de Deus, demais, sabe? É Deus usando de infinita misericórdia para com você. Então agradeça, porque só a salvação que Deus te deu é mais do que suficiente para você e para mim. O difícil é a gente aprender isso, né? Eu digo porque eu também sinto isso. Eu quero mais. Eu quero me vestir melhor. Eu quero andar mais cheiroso. Eu quero comprar um perfume melhor. Eu queria que meus cabelos ficassem pretos de novo, mas não tem como, né? São coisas que a gente não vai, sabe? São coisas, gente. Para de olhar para coisas e olha para Cristo. Olha só para Cristo e veja o que você recebeu dele: a salvação eterna. Pronto. Se isso para você não for suficiente, revise sua fé. Revise a sua fé. Terceiro e último lugar, desvie os seus olhos de tudo que existe em paralelo na sua vida, e foque em Jesus. Olhe para Jesus, porque se você não olhar para Ele, com certeza você não vai saber onde é o fim da corrida, e você vai correr e vai cansar, e talvez você não chegue lá. Sem Jesus não tem como chegar. Sem Jesus não tem como chegar. E se você, e aí para não perder o fio da meada da doutrina da predestinação, e se você é um predestinado, que eu creio que é, você vai correr. Você pode até dar uma paradinha, cansar, né? Deixa eu beber uma água, mas você vai correr. Você vai olhar só para Jesus, porque sem Jesus não tem predestinado. Não existe predestinação sem Cristo. Só em Jesus nós somos direcionados para a vitória da nossa corrida. Amém? Vamos ficar de pé e agradecer ao Senhor. Senhor, nós somos gratos a Ti pelo ato glorioso, heróico que o Senhor realizou naquela cruz.
em suportar tudo que o Senhor suportou para me dar a salvação. O Senhor não estava preocupado com o que iria passar. O Senhor estava preocupado em passar, em correr, em fazer. Ajuda-nos a olhar para Ti, Senhor, como autor dessa fé proposta em nossos corações, posta em nossos corações. Conduz a nossa mente, o nosso coração, para que possamos olhar para Ti e somente para Ti. Não nos deixe olhar para a direita, desviar-nos para a esquerda. Continua, ó Deus, sendo lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E guia-nos para a verdade. Guia-nos na Tua salvação. Ajuda-nos a sermos fortes, atletas preparados. Homens e mulheres que correm a carreira da fé e sabem que no final receberão a coroa, a medalha por chegarem no final. Porque é isso que Tua palavra diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Nós estamos aguardando isso, como quem sonha, como quem almeja isso todos os dias. Nós lutamos e corremos, porque sabemos que a nossa vitória já está garantida em Cristo Jesus. Obrigado por tudo isso, e nos abençoe, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Recebam a bênção, meus irmãos. E vós que antes não erais povo, mas agora sois povo do Senhor, que antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz, hoje e para todo sempre, meus irmãos.